Muito bem-vindo, galera, tudo bem? Meu nome é Henrique Monteiro, sou nutricionista. Hoje a gente vai estar aí com mais um videozinho no canal, tema bem interessante, tá? Termogênicos no emagrecimento. Vamos falar um pouquinho sobre cafeína, ioimbina, efedrina e o clenbuterol, como que a gente usa, o que eles fazem, como funciona, beleza? Me acompanha aqui nesse vídeo se você tem interesse nesses conteúdos. Não esqueça de se inscrever no canal, né? E ativar o sininho para você ter a notificação do vídeo semanal, que sempre sai vídeo, beleza? Vamos soltar a vinheta e vamos pro vídeo já. Para que a gente toma uma substância, né, que a gente chama de termogênica? Tá? Tem alguns fatores. O primeiro é que a gente quer que aumente um pouquinho o nosso gasto energético, né? Porque a gente sabe que para emagrecer a gente tem que gastar mais do que a gente consome. Então, sempre que a gente arruma um jeito de aumentar o gasto, é melhor, tá? Torna o déficit mais fácil. As substâncias termogênicas também, algumas atuam inibindo o apetite. Então, facilita a gente atingir o déficit, né? Porque a gente acaba consumindo menos calorias se o apetite estiver menor. Como que eles aumentam o gasto energético, né? Aumentando a lipólise e a oxidação de gorduras, né? Então, aumenta o gasto, inibe o apetite, aumenta a lipólise. O que é a lipólise? A quebra, né, de gorduras, mas não adianta só quebrar, a gente tem que oxidar. Aqui tem um esqueminha legal para a gente entender como que funciona aqui todo o mecanismo, tá? Vamos lá, essa bolota aqui pode considerar uma célula, uma célula adiposa, tá? Que a gente chama de adipócito, beleza? Aqui o vermelhinho é o acúmulo de gordura, né? Que a gente acumula na forma de triacilglicerol, ok? Quando a gente quebra esse triacilglicerol, ele gera pra gente 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol, né? Essa quebra do triacilglicerol em ácido graxo glicerol que a gente chama de lipólise. Quem que estimula a lipólise? Esse hormônio aqui, ó, lipase, hormônio sensível. Estimula a lipólise a fazer essa quebra, a quebrar esse triacilglicerol em ácido graxo glicerol. Mas quem que estimula a lipase? A lipase, né? A LHS, né? Que é a lipase, hormônio sensível. Aí tem várias coisinhas para a gente entender. O que é esse quadradinho vermelho aqui? É o receptor beta-adrenérgico, ok? O pretinho é o receptor alfa-adrenérgico. Adrenérgico vem da onde? De adrenalina, certo? Então é a adrenalina que vai estimular esses receptores, certo? Ela que vai se ligar nesses receptores, belezinha? Então, quando a gente, ó, via básica, fisiológica, sem nenhum composto, tá? Quando a gente se exercita ou está sob estresse ou o jejum, principalmente exercício e estresse, tá? O que acontece? A gente ativa o sistema nervoso autônomo simpático, tá? Isso aqui aumenta minha adrenalina vem no receptor beta-adrenérgico. Esse receptor aumenta o que a gente chama de adenilato ciclase. A adenilato ciclase estimula a produção de AMP cíclico, que estimula o PKA, que aí sim, PKA vai estimular a lipase hormônio sensível, tá? Aí ela vai estimular a lipólise, que é a quebra da gordura aqui dentro da célula de gordura do adipócito, para quebrar essa gordura para os ácidos graxos e o glicerol ficarem disponíveis para a gente oxidar, para a gente usar como fonte de energia. A cafeína, a efedrina, a ioimbina e o clenbuterol vão atuar nessas vias aqui e a gente vai entender cada uma como funciona, tá? Vamos começar da cafeína. O que acontece? Cafeína, pensando em gasto, né? Quanto que ela aumenta de gasto aí? Não é muito, tá? 50 a 100 calorias no gasto do dia que o consumo de cafeína vai aumentar. Que dose que costuma usar de cafeína? 3 a 6 mg por quilo de peso, ok? Então pega aí a pessoa de 60 quilos, é só fazer aquela continha básica, né? Vamos deixar aqui a calculadora, 3 vezes 50, 150 miligramas, ou 6 vezes 50 até 300, de 150 a 300 miligramas, belezinha? Por que tem pessoas que
não são tão responsivas na cafeína. A pessoa, tem pessoas que não respondem muito bem, porque ela metaboliza muito rápido a cafeína, tudo bem? Então ela acaba tendo menos efeitos. Aqui tá errado, tá? É menos efeitos, ok? Que quem já toma muito café todo dia, a dose vai ser a mesma? Quem já toma café, já tem uma tolerância maior à cafeína, a gente pode começar com uma dose um pouquinho maior, 4 a 6, 5 a 6 miligramas por quilo. Certo? Quem nunca teve experiência com cafeína, nem toma café também, às vezes é até melhor começar com menos que 3 miligramas por quilo. Pode ser até metade, 1,5, 2, tá? Para você verificar como que a pessoa vai se sair usando essa dose. Então, quem não toma café, começa com uma dosinha menor. Quem toma café, pode já iniciar com uma dose um pouco maior de cafeína, certo? Que horário que eu vou tomar essa cafeína? Pré-treino, tá? Sempre interessante pré-treino. Por quê? Porque a cafeína, além de ser um termogênico, ela aumenta a performance. Então você aproveita, né, os dois efeitos dela, o efeito termogênico e o efeito no rendimento. E aí, indiretamente, você vai aumentar seu gasto também. Se você consegue treinar mais, treinar melhor, tudo bem? Como que a cafeína age no tecido adiposo? Vamos lá. Células do tecido adiposo, né, só repetindo, se chamam adipócitos, e lá dentro do adipócito é onde tem a gordura. Triacilglicerol, que era o que eu estava mostrando para vocês aqui no esqueminha. O que é a lipólise? É a quebra lá daquele triacilglicerol em 3 ácidos graxos e 1 glicerol. Belezinha? Quem que faz a lipólise é a enzima lá que eu te falei, lipase hormônio sensível. Então, o sistema nervoso autônomo simpático estimula a produção de adrenalina, o exercício e o estresse estimulam também a produção de adrenalina, né, porque eles estimulam o aumento do sistema nervoso autônomo simpático. A adrenalina vai no tecido adiposo e ela se liga ao receptor beta-adrenérgico. Aí acontece aquela cascata que eu tinha mostrado aqui, né? A adrenalina no beta-adrenérgico aumenta a adrenalina ciclase, depois o AMP cíclico, o PKA e a lipase hormônio sensível, que é a que vai fazer a lipólise. Aqui só repetindo, né, que a ligação lá da adrenalina no beta-adrenérgico ativa, né, uma proteína, que é a adenilate ciclase. A adenilate ciclase ativa o AMP cíclico, ele ativa a PKA, que é a proteína quinase A, e a PKA ativa a lipase, que é quem vai de fato quebrar lá o triacilglicerol. Quando eu estou com sono, o que acontece? Esse aqui é o efeito de despertar, né, da cafeína. Quando eu estou com sono, tem muita adenosina, eu aumento, eu tenho muita adenosina, tá? Que é um neurotransmissor. Eu vou acumulando isso aqui ao passar do dia. Então, no final do dia, eu tenho bastante adenosina. E a adenosina se liga no receptor de adenosina. Essa ligação da adenosina no receptor de adenosina é o que causa o sono, certo? O que a cafeína faz? Por que a gente sempre toma café para dar uma despertada, para tirar o sono? Porque a cafeína, ela se liga nesse receptor de adenosina também, certo? Ela se liga aqui, e aí não tem como a adenosina ligar no receptor dela para causar o sono, porque já tem cafeína lá no lugar dela. Por isso que a cafeína inibe o sono, né? Por isso que ela dá uma diminuída no sono. E aqui é só de curiosidade, nessa parte do sono, tudo bem? Então aqui já é aquele outro efeito que eu tinha explicado no esqueminha, que ela aumenta a produção de adrenalina e isso acaba lá no final daquela cascata, aumentando a lipólise. E aquele gastinho, né, 50 a 100 calorias apenas. Então vamos repetir o mecanismo da cafeína. Cafeína, vou ficar mais despertado, vou ativar mais o sistema nervoso autônomo simpático. Ele, por sua vez, aumenta a produção de adrenalina, ela vai lá no adipócito, né, se liga no receptor beta-adrenérgico, ele aumenta a adenilate ciclase, a AMP cíclico, PK e acaba na lipase. A lipase é quem quebra a gordura em 3 ácidos graxos e glicerol, né, o triacilglicerol. Beleza? Então o efeito de aumentar a quebra de gordura da cafeína, o mecanismo é esse, certo? Vamos lá. Então a adrenalina, ela não pode se ligar só no beta-adrenérgico. Às vezes ela se liga também no alfa-adrenérgico, ok? E o alfa-adrenérgico é um receptor que ele inibe, ele diminui a lipólise, tá? Ao contrário do beta-adrenérgico, que aumenta, o alfa, quando a adrenalina se liga mais no alfa, ela inibe toda essa via aqui,
tá? Então ela acaba atrapalhando, diminuindo a lipólise, certo? E o que a ioimbina faz? A ioimbina inibe aquele receptor, esse alfa-adrenérgico. A adrenalina acaba sobrando mais, ficando mais disponível para se ligar no beta-adrenérgico, que é o que aumenta a lipólise, certo? Por isso que ela tem sinergia com a cafeína, né? Por quê? Porque a cafeína aumenta a adrenalina e a ioimbina faz sobrar mais receptor beta-adrenérgico para a adrenalina se ligar, entendeu? Então acaba tendo a sinergia entre os dois. E aí acaba indiretamente, né, aumentando a lipólise, né? Como que a gente encontra ioimbina no mercado? Pode ser a pura, que é uma medicação, Iomax chama, e pode ser o extrato de ioimbina. Tudo bem? Geralmente a concentração desse extrato é 3 a 5 mg de ioimbina. Então, se eu tiver 100 mg do extrato, de 3 a 5 mg dessas 100 mg do extrato vão ser, de fato, a substância pura, a ioimbina. Tudo bem? Se fosse aqui considerando substância pura, tá? Qual que é a dose? De 5 a 20 mg de ioimbina ao dia. Beleza? Os efeitos colaterais vão depender de pessoa para pessoa, tá? Também é interessante usar pré-treino, porque ela vai aumentar indiretamente a adrenalina e vai aumentar a performance. Então, a ioimbina é isso. A gente não tem muita comprovação, tá? De efeito para perda de peso mesmo da ioimbina, mas na teoria o mecanismo é esse, certo? Efedrina, vamos lá. Efedrina já tem um aumento de gasto um pouquinho maior, né, que a cafeína. Aqui já é 150 a 250. E o legal da efedrina é que ela também dá uma inibida na fome, tá? Por quê? Como que ela inibe a fome? Ela acaba atrasando um pouquinho o esvaziamento gástrico, né? Então ela causa um retardamento do esvaziamento gástrico. Se eu fico com comida mais tempo no estômago, eu produzo menos hormônio da fome, que é a tal da grelina, certo? Que a gente chama. Ok? Então, o que a efedrina faz? Ela aumenta, sim, um pouquinho o gasto energético, mas também diminui um pouco a fome. Você segura o alimento um pouco mais de tempo no estômago, diminuindo a produção do hormônio da fome. Comendo menos, também você contribui para o déficit calórico. Efedrina, a gente tem mais comprovação, tá? Que ela é mais efetiva para a perda de gordura do que os dois aqui, do que a cafeína e a ioimbina, tá? Mas ela tem um pouquinho mais de colaterais também. Tem rebote, tá? Quando parar de usar a efedrina, por isso é sempre muito cuidadoso o uso, tá? Por quê? Porque quando você para o uso, vai aumentar a fome, porque ela estava inibindo um pouco a fome, e o gasto energético cai um pouco, porque você estava com um gasto um pouquinho maior pelo uso da medicação, da substância. Certo? E isso pode contribuir para o reganho de peso. As doses que a gente acaba usando de efedrina, 15 a 60 mg, tá? Pode ser progressivo, geralmente vai subindo. Fazer o desmame parece ser uma boa estratégia para a gente controlar, para a gente minimizar o rebote, né? Então, não tirar de uma vez, a gente pode ir diminuindo, pode ir tirando ali, por exemplo, 15 mg a cada 7, 10 dias para ir diminuindo, tá? Acontece também da efedrina galera usar, é mais que um clenbuterol, né? Mas tem gente que usa 2 semanas clenbuterol, 2 efedrina para combinar os dois. Também já vi isso sendo utilizado. A efedrina, ela atua na mesma via da cafeína, que é aumentando a adrenalina, certo? E ela atua na noradrenalina também, aumentando, que aumenta o gasto energético. Entenderam? E aí tem aquela questão da inibição da fome também, tá bom? Que é muito importante, né? Porque imagina você tá lá no cutting, tô tomando efedrina, ou tem muita gente que não tá nem em cutting, né? Não é uma coisa tão restrita assim, uma pessoa que já é obesa e já quer começar usando efedrina, ela já tem toda uma desregulação nas vias de saciedade e fome, né? Aí ela toma efedrina. Aí cortou a fome, aí ela para, aí aquela fome vem monstra, aí é onde tem aquele rebote, reganha todo o peso, tá? Então muito cuidado com isso. O que o clenbuterol faz? Ele aumenta a atividade, a expressão de receptor beta-adrenérgico, tá? O receptor ele fica mais eficiente e tem mais receptores. Isso vai aumentar a lipólise e o gasto energético, tá? O que é a saturação de receptor beta-adrenérgico, que geralmente acontece com o clenbuterol? O receptor vai perdendo efeito, a gente usa todos os receptores, tá? Então às vezes a gente
gente pode até ir aumentando a quantidade de clenbuterol, mas já não tem tanto receptor, já está esgotado os receptores para fazer o uso dessa substância, o clenbuterol ir lá e se ligar a ele. Por isso que a galera acaba tendo estratégias para usar o clenbuterol. O que eles fazem? Aí varia, tá? Tem gente que faz 2 dias sim, 2 dias não, vai aumentando a dose. Então começa aqui, por exemplo, 2 dias, faz 2 dias de meio ml, para 2. Na hora que volta já faz 1 ml, para 2, 1,5 e vai subindo, entendeu? Tem gente que já faz 2 semanas sim, 2 não, aí a dose aumenta a cada 2, 3 dias, então 2 dias tomando meio ml, depois 3 dias tomando 1 ml, depois mais 3 tomando 1,5 e assim vai até fechar 14 dias, depois fica 14 dias sem tomar e volta. E tem gente, né, que faz 3 meses sem parar, continuamente. Aí as doses vão aumentando também a cada semana, ou tem gente que mantém dose menor, né? Mantém dose pequena durante os 3 meses, porque aí você diminui a chance de saturação. Geralmente a dose inicial sempre fica na casa dos meio ml mesmo, e no máximo 10 ml, tá? 10 ml é uma dose bem altinha já, então eu não recomendo chegar nos 10, né? Não recomendo nem vocês usarem, né? Isso aqui é usado mais sempre off-label, tá? Clenbuterol, lembrando, para quem não sabe, é produto equino, tá? É para cavalo, certo? Isso aqui. Se você for aí na loja da sua cidade, uma loja de veterinária animal, por exemplo, fala que é clenbuterol, você vai achar lá, tá? Pra você ter noção. Então, isso aqui, geralmente a gente vê o uso mais em fisiculturismo, tá? Ali no cutting, na fase final de preparação, tudo bem? E aqui tem, depois do uso do clenbuterol, também tem um rebote. Como que a gente minimiza o rebote? Fazendo desmame. Então aqui tá, falta um M, tá? Então a gente pode, ao invés de chegar ali no final, por exemplo, quem vai fazer aqui 3 meses continuamente, ao invés de chegar no final dos 3 meses com 5 ml por dia, tô aqui no final dos 3 meses, e do nada eu parar, eu posso me planejar para chegar no final dos 3 meses de novo com meio só, porque aí a hora que eu parar eu já tô com dose mínima, não tô com a dosezinha um pouco mais alta. Controlar a dieta não adianta, se você parar de tomar e ainda descontrolar o cardápio, aí que o reganho, o rebote vai vir com força, certo? E a gente consegue, né, também minimizar o rebote, o que é aumentando o aeróbico, porque aí você vai aumentar o gasto do dia e vai tentar compensar esse gasto a mais do aeróbico, o gasto a mais que o clenbuterol gerava. A chá verde não era o foco da aulinha, mas o chá verde ele não é termogênico, tá? Ele aumenta só 20 a 30 calorias por dia, bem pouquinho. Mas qual que é o interessante do chá verde? Ele promove saúde, né? Então ele tem uma série de fitoquímicos, principalmente catequinas, né? Galocatequina, galatos. A gente usa o chá verde, a gente recomenda por conta da saúde, não é nem por conta dele ser termogênico, dele ajudar a queimar mais calorias, tá? É pelo efeito antioxidante e anti-inflamatório. Sempre que você vê que tem catequinas em alguma coisa, ela é boa para a saúde porque ela tem efeito antioxidante e anti-inflamatório. Aqui o clenbuterol, ele já age direto, né? Para vocês verem, ele já age direto no receptor, não é igual a cafeína e a efedrina que vão aumentar a adrenalina que vai para o beta-adrenérgico. O clenbuterol já age direto no beta-adrenérgico, né? Que ele promove a perda de gordura aqui. Ele promove o aumento do gasto energético bem maior também que os outros 3. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, foi um vídeo rápido, tá? Não entrei em muitos detalhes, só para dar uma visãozinha aqui, para entender o que funciona, como que usa, qual que é o mecanismo, por que faz isso ou aquilo. Se ficou alguma dúvida, pode mandar nos comentários aqui, eu procuro te responder. A gente sempre aprende junto, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like para ajudar a gente, para ajudar o canal. E obrigado, até a próxima.